Boa noite a todos. É com grande prazer que vos dou as boas-vindas ao nosso grupo de estudo dos Ensinamentos Espíritas de Joana de Ângeles. O estudo é sobre o livro da série psicológica de Joana de Ângeles, O Homem Integral. Hoje estudaremos o capítulo 3, A Busca da Realidade, o tópico Autodescobrimento. Passo a palavra agora para o Gelson Humberto para dar o início aos nossos estudos. Boa noite, gente. Boa noite, Humberto. Estamos aqui para dar continuidade, então, né, ao nosso estudo do Homem Integral. Nesse capítulo, que é a busca da realidade, é um capítulo bastante sugestivo que Joana nos apresenta, né, Humberto? E ela começa com esse tópico aqui chamado autodescobrimento, né? Da, da importância, né? Que é o autodescobrimento e a proposta de Joana. Ela vai se apresentar em toda a série psicológica a partir dessa tônica, né? De um trabalho de despertamento de consciência, de um trabalho de expansão do nosso mundo interior, um trabalho, então, de desvelar a nossa alma de uma certa maneira, um compromisso em favor disso, né? Então, ela começa propondo, né, esse instrumento, esse projeto para a nossa vida, que ela chama de um processo valioso, né? Então essencial, e ela daí contrapõe esse projeto ao cenário contemporâneo que a gente vive, a pós-modernidade, todos os sintomas que se apresentam e que, de uma certa maneira, nos revela o nível de inconsciência que nós estamos ainda presente. Ela vai daí desdobrar isso em vários aspectos, né, Humberto? Não sei se tu quer já trazer alguma coisa para iniciar o nosso diálogo e poder depois conversar com o pessoal sobre esse tópico. Boa noite a todos, né? Ou bom dia para quem está no dia. Sim, é um capítulo muito interessante, né? E que vai tratar de um descompasso entre o que que é consciência espiritual, que ela vai identificar como autoconsciência, né? Então, espiritualidade e autoconsciência, ela vai tratar quase como sinônimos, ou pelo menos como coisas extremamente próximas. E na linha oposta, ou na contramão da autoconsciência e da espiritualidade, o que seria o pensamento materialista, mas não um pensamento materialista filosófico. Ela vai tratar mais das consequências práticas para a vida, né? Que seria um pensamento existencial, psicológico e ético materialista. A busca pelo sucesso, né? Por ser o primeiro em tudo, por receber um aplauso, um reconhecimento que seja do mundo. É, com certeza, né, Humberto? Eu acho que a Joana está fazendo esse contraponto quando ela fala realmente em autodescobrimento, autoconsciência, ela está referida ao self, né? Claro que o ego, como é uma faceta do self, né? O ego é uma forma, é uma janela por onde o self pode olhar o mundo e se relacionar com o mundo. Esse ego tem que estar em sintonia com o self, né? Então, tudo é o self, né? Tudo é o espírito, né? Mas o ego, enquanto uma imagem de nós mesmos, uma fantasia, uma roupa que a gente veste, né? Dando uma identidade transitória em relação à encarnação que a gente vive, ele é a personalidade menor, né? Enquanto que o self é a totalidade, é a personalidade maior. E o ego tende a constranger, né, o self. Até porque o nosso ego, enquanto construção de uma imagem de nós mesmos, ele é muito condicionado, né, pelos valores do mundo, pela família, por uma necessidade de ser, por ser amado, por uma necessidade de poder ter autonomia, reconhecimento, controle. Então, o ego acaba se usando dessa fantasia de domínio, controle, superioridade, gerando uma inflação.
uma inflação do ego, né? Uma atitude, de uma certa maneira, que envolve justamente isso que ela está trazendo aqui, né? De uma negação do outro no movimento competitivo para poder ser o centro do mundo. Então, é um núcleo narcisista. A gente tem um padrão narcisista do nosso modelo, nossa dinâmica psicológica, que é voltado para si, naquele individualismo que a gente já falou em encontros anteriores. De um lado, então, eu, é o meu, né, eu quero, eu posso, eu aconteço, né? Sucesso, fama, dinheiro, tudo que reforça esse eu, nessa visão narcisista. E de outro lado, um movimento para fora, não para dentro, né? Ou seja, toda essa imagem do ego, ela é dinamicamente entrelaçado por esses valores materialistas do mundo, né? Que reforçam essa dinâmica do possuir, do ter, do fazer, entre outras coisas, né? Então, todo movimento nosso, né, dentro dessa consciência coletiva, né, tem a consciência individual e essa consciência coletiva da qual nós estamos inseridos, que envolve a cultura, a sociedade, o espírito da época, tudo isso está em jogo aí, né, e que representa, né, aquilo que Joana fala, então, as aquisições de fora, né? Então ela vai começar a trazer toda a repercussão e os sintomas que se apresentam a partir de uma perspectiva narcisista e voltado para fora, né? Então, o que que isso vai gerar? Vai gerar uma perda de conexão com o meu centro essencial, né? Com a minha realidade espiritual, com o self, né? Isolamento de um lado e negação de outro, né? O que é o que ela vai falar aqui. E aí um comportamento que sensório, imediatista, voltado para a gratificação do ego e também muito ainda das necessidades primárias da nossa vida animal. Então, a gente tem um contexto aí onde o ser humano fica reduzido no seu comportamento, na sua expressão, a uma dinâmica muito empobrecida, né, dentro de um cenário coletivo que também não favorece esse despertar de consciência. Pois é, acaba criando-se um sistema, né, entre o ego e uma sociedade de egos, e que acaba sendo uma sociedade que vai reforçar em nós as características negativas dessa egoidade, que é um processo natural e que precisa ser saudável, precisa ser aclarado para ser mais saudável, né? A gente muitas vezes, assim, no discurso mais esotérico e de nova era, assim, né? Um discurso mais espiritualista, mais raso, a gente tem a ideia da supressão, né? Ou da superação do ego. E isso foi muito comum nos anos 60, 70 e continuou popular na cultura, mas é impossível, né? O ego é uma estrutura, né? A egoidade, inclusive, né? É uma estrutura que vai permanecer, né? Talvez por muito tempo ainda, e é fundamental, inclusive, para lidar com a vida material. E daí o problema, né, de que a gente precisa aprender uma forma de lidar com a vida material sem negá-la, por um lado, porque isso é péssimo, e sem virar escravo da vida material, né? E aí eu vou retomar uma interpretação que eu fiz dos posicionamentos filosóficos de Joana de Ângeles, e vou pedir desculpa para o grupo do Seja de Zurique, porque eu montei essa palestra, né, para eles, e eu sei que tem alguns aqui no grupo, né, que podem achar chato essa recapitulação, mas eu estava tentando meditar sobre por que Joana de Ângeles faz numerosíssimas referências à filosofia dos estoicos e também dos neoplatônicos e tal, né? E o meu melhor palpite é de que ela ignora outras 8 ou 10 escolas filosóficas muito importantes para se concentrar sobre essas escolas, né? Neoplatonismo, estoicismo principalmente,
e um pouquinho existencialismo e também naturalmente cristianismo, né? Uma filosofia cristã, tá? Não estou falando do evangelho, estou falando só da filosofia de Joana de Ângeles. Porque Joana de Ângeles, no meu entender, tinha experiência direta com o estoicismo. Ela era uma matrona romana, né? Uma senhora da alta classe, uma aristocrata romana, e como tal, pelo que a gente sabe da personalidade dela nessa versão, ela era uma pessoa que correspondia aos valores e à forma de pensamento do estoicismo. Pois bem, então, eu vejo as múltiplas referências que ela faz na obra dela ao estoicismo como não uma preferência teórica, assim, eu gosto desse grupo, não, mas como uma autodeclaração de quem ela é, né? Qual é o meu perfil de amadurecimento ao longo dos séculos. E nesse capítulo a gente vai ver isso muito claramente, tá? Isso a gente vê na personalidade de Joana de Anjos, no perfil, no jeito dela escrever o tempo todo, mas nesse capítulo particularmente, nós vemos uma característica muito típica dos melhores pensadores estoicos, que é uma maturidade ao equilibrar não negociar com o mundo, né? Não se subjugar, não se deixar escravizar pelo mundo, sem odiar o mundano, sem odiar o material, tá? Então, se a gente não entender esse equilíbrio, essa maturidade, a gente perde muita coisa interessante de Joana de Ângeles, porque o nosso instinto imaturo é justamente o de, primeiro, ser escravo, servo da matéria, né? E aí inclusive, a gente vai prostituir a religião, a espiritualidade, para que ela sirva ao nosso propósito hedonista, né? Deus fez é para a gente fazer mesmo, né? Desculpismo, tá? Aí, nível 2. Hegel também descreve isso maravilhosamente, né? Na fenomenologia do espírito, que é o estudo de como que o espírito aparece fenomenicamente. Ele vai dizer o seguinte: nível 2, eu olho para o material, já entendi que isso é uma servidão, e aí eu nego. E eu sou o asceta, que se autotortura, que odeia o corpo, que odeia a sexualidade, que passa fome, até às vezes até morrer, alguns até morrer, né? Nível 3, o sujeito ganha mais um pouco de maturidade, ele entende que não ser escravo da matéria não significa que ele precisa odiar ou negar a matéria. Ele não precisa mais odiar e negar o corpo, a sexualidade, a comida. Ele não precisa negar aspectos da vida dele que ainda são aspectos e que são necessariamente, né, aspectos de sombra, aspectos até de animalidade, aspectos de instinto, né, e que ele vai entender não mais como demoníacos, mas não vai mais ser escravo desses aspectos também como o primeiro nível de consciência. E é isso que a gente vê em Joana de Ângeles o tempo todo. É uma tranquilidade de lidar com os aspectos inconscientes, animais ou vulgares da vida material. E ela tá tranquila de navegar pela vida material, mas sem servir a vida material, sem servir a dois senhores, né? Ou Deus ou Mamon, mas também com essa tranquilidade de não precisar o tempo todo estar confrontando a vida material e falando mal da sociedade. Aqui ela não está falando mal da sociedade, ela só está fazendo o processo de conscientização. Olha, não podemos fazer isso, não podemos ser escravos dessas tendências ególatras, dessas tendências de buscar um reconhecimento que, na verdade, não significa que nós somos extraordinários. Isso é uma carência mais profunda e que só vai ser satisfeita quando o sujeito se autocompreender como criatura espiritual e não mais como uma persona, como uma imagem pública que precisa ser valorizada porque eu sou inteligente, porque eu sou forte, porque eu sou esforçado, porque eu sou bonito, né? Isso tudo vai sendo abandonado. E aí ela entra num outro tema depois, que eu vou deixar para daqui a alguns minutos, que é o tema de uma desilusão, né? No momento que você começa a ou envelhecer ou
perder posições, perder a importância profissional, alguma coisa assim, você vai ser vítima de uma saudável desilusão. Esse item aqui, essa primeira parte do capítulo, tem muita coisa profunda e rica. Tem toda a questão do Édipo aqui, que daria para ficar horas falando sobre Édipo. Eu gostaria de entrar um pouquinho em Édipo e um pouquinho também em Apolo, né, que é o deus relacionado com Édipo, né, e é o deus do conhece-te a ti mesmo. Mas antes de entrar na questão aí de Apolo e Édipo, que Joana vai fazer menção aqui no item, ela fala de vários sintomas, a ansiedade, o medo, a solidão íntima, né? Uma série de resultado dessa desconexão. Então a gente tem esse projeto desse homem racional, que é a Revolução Francesa, esse homem que ganha em conquista da ciência e tecnologia, né? E que vira as costas para a religião, porque a religião era dogmática, uma fé cega e conquista muitas coisas, né? Então, com esse movimento de uma sociedade que vai mudando muito rápido e vem mudando muito rápido cada vez mais, a gente, no século XX, a gente entra na era da ansiedade. Então, a ansiedade começa a ocupar cada vez mais o nosso mundo interno. No século XXI, a ansiedade não termina, pelo contrário, ela continua. Mas junto com a ansiedade, começa a ter um sintoma bem importante ligado a esse vazio existencial, que é o entorpecimento psíquico, um estado de indiferença, um estado de letargia, um estado de pouca importância em relação à vida, a mim mesmo, ao outro, né? Então, esse entorpecimento psíquico vai falar justamente do anestesiamento da alma e da perda dos valores espirituais. Então, a gente vai entrando num processo psicológico, aonde, de um lado, essa ansiedade continua existindo, de um fator estressor muito grande, enquanto movimento, e eu tenho que, e Joana fala aqui, né? Eu tenho que me comportar e passar do outro, mas depois eu preciso do outro, que sou um empresário, eu tenho que ter pessoas, eu tenho que me vincular a clubes de recreação. E isso, por sua vez, vai criando cada vez mais uma ilusão de felicidade, né? Que apazigua por um lado essa ansiedade, mas ao mesmo tempo não alimenta a minha alma. Então esse entorpecimento, esse vazio vai aumentando até um colapso interno, né? Um colapso que vai se refletir no sujeito individual e na sociedade, que é o que a gente vive atualmente, né? Então a Joana fala de uma descoberta da inutilidade da vida e de mim mesmo que provoca um choque emocional, angústia, agressividade sistemática e mecanismo de defesa do que se põe pertencerem. Então, esse é mais ou menos o resultado desse processo todo que a gente está vivendo, né? Uma angústia, a agressividade como uma forma de uma resposta defensiva, de não suportar a mim mesmo e de não lidar com a frustração. E a gente vê a sociedade cada vez mais violenta e projetando no outro o mal, né? E aí ela chega nessa frase maravilhosa, né? Que é simples, básica, mas fundamental. O homem realmente não se conhece. Então ela chega nesse ponto dizendo que ele apenas identifica e persegue metas exteriores, camuflando o sentimento, né? E buscando essa imagem externa para reforçar esse ego que no fundo está desesperado. E aí ela fala a partir da experiência, né? Que em qualquer caso é sempre propiciadora de autoconhecimento. Então, a experiência, boa ou ruim, ela é uma oportunidade, mas não uma garantia. E aí que entra
a questão de Apolo. Eu queria trazer, por exemplo, do tempo de Apolo em Delfos, a gente sabe, né, que tem aquela frase, né, Gnot Celton, né, que é um convite ao autoconhecimento e à humildade intelectual, né? A gente vê isso, né? E a proposta do Conhece a Ti Mesmo era justamente no sentido original lá do templo de Apolo. Antes de perguntar o destino aos deuses, o indivíduo deve conhecer quem está perguntando. Eu pergunto aos deuses qual é o meu destino. Mas antes de perguntar aos deuses meu destino, eu tenho que reconhecer quem é que pergunta ao outro. O que move a minha pergunta? Quem é esse que está perguntando, né? E aí a gente tem a influência dos pop Sócrates, né? Que adotou essa máxima como base da sua filosofia, defendendo que uma vida sem autoexame não vale a pena ser vivida, né? Então, ou seja, o conhecimento real começa a admitir a nossa própria ignorância. Sei que nada sei, né? Mas, junto com essa questão da busca do conhecimento, tem essa questão da catástrofe, mas só depois de te perderes de ti mesmo, né? Que é um complemento que estou fazendo ao oráculo de Delfos, né? Porque o homem meio que aprende batendo a cabeça na parede, né? É difícil da gente conseguir ter essa maturidade de autoenfrentamento, de busca, né? De reconhecer a si mesmo, né? Então, na verdade, é necessário muitas vezes esse embate com a vida para gerar uma desconstrução de ilusões e se perder das entidades falsas, que Joana depois vai colocar nos itens posterior aqui do capítulo, né? Para poder, de uma certa maneira, a gente encontrar um caminho de volta para nós mesmos. Então, de um lado, a gente tem a catástrofe, que na tragédia grega não é apenas um desastre, mas uma reviravolta final. É o momento em que o mundo herói se desmorona, suas certezas são destruídas e ele perde tudo que acreditava ter, né? No sentido pessoal, representa esse perder-se de si mesmo. E o anagnórisis, né, que é o momento da revelação ou do reconhecimento, quando o herói passa da ignorância para o conhecimento, compreendendo sua verdadeira natureza e sua situação real, né? Então, que é justamente essa proposta do oráculo de Delfos, o conhece a ti mesmo, e essa proposta então de Joana, né? De buscar na experiência ser atravessado por um caminho em direção a nós mesmos, né? E o papel de Apolo, ele é o deus da luz, né, da profecia, da verdade, é uma representação, então, dessa busca, né, da clareza, né? Ele é o deus solar, né, que ilumina a mente a partir da destruição das ilusões que a gente carregava dentro de nós. Ótimo. E o problema é que esse enfrentamento ele é tão difícil porque nós, numa experiência milenar de busca pela objetividade, a gente quer um autoencontro com um objeto. E o que a gente encontra não é um objeto, é um inefável, é um ser que é semelhança do divino. Então, se o Fabrício, na busca dele, na autobusca dele, ele está buscando um rosto específico, uma definição fixa, ele está buscando, na verdade, um objeto, né? Se eu estou buscando um padrão, né? O que eu sou, qual é a minha profissão, qual é o meu nome, todos esses adereços, né? Da persona, que são importantes para a gente viver a vida que a gente vive no mundo prático e no mundo material, né? Quando a gente vai para o autoencontro verdadeiro, essas camadas de fachada, elas vão um pouco, não desaparecendo, porque a gente precisa continuar vivendo o mundo físico e o mundo prático, político, social, mas elas vão se relativizando. Aí você vê assim, poxa, na verdade, quem sou eu? Né? Será que amanhã eu não posso ser uma coisa diferente? Será que o que eu sou agora precisa ser assim? Será que o Humberto só tem esse ou tem outras versões? Que versões
na minha liberdade infinita, eu posso construir. Evidentemente, para a imaturidade, isso vai gerar uma ansiedade também. O processo de descoberta também ele inclui um sofrimento, uma dor de parto ou um desafio que às vezes o ser humano não é capaz de administrar corretamente, não é capaz de lidar com esse desafio. E aí, o que é fantástico da Joana de Ângeles, do texto de Joana de Ângeles, é que ela faz o processo do parto com calma. Você vê que assim, olha, eu já vi de tudo na minha vida. Vai ter uns que vai ser muito feio a situação, vai ter outros que vai ser mais tranquilo, vai ter uns que vai demorar, né? E ela vai, como que é essa calma? Ela vai dizendo assim, eu sei por que que você se auto-engana, né? Quer dizer, eu vou explicar o processo aqui, né? Porque você precisa de afeto, precisa de, não é amor, porque você não vai conseguir amor assim, mas você precisa de um reconhecimento, você precisa ser valorizado, você precisa ouvir elogios, né? Então é por isso que você faz essas coisas que não te tornam feliz, mas que geram uma fachada que vão te dar algum tipo de retorno, que é o nível de retorno que você conhece. Então, com a maior tranquilidade, ela na medicina ou na terapia, né, espiritual, que é o que ela está fazendo, ela vai mostrando para a gente assim, olha, essa aqui é a situação. E vai acontecer mais ou menos desse jeito aqui, né? Igual quando a gente está no hospital, às vezes, e a pessoa explica para a gente um procedimento, sim, claro que vai ser horrível, claro que vai ter dor envolvida, mas aquela pessoa já viu aquilo 1000 vezes. E ela explica com a maior tranquilidade. Não, vai ter um pouco de dor e tudo. Aí, quando tiver doendo demais, você pede para aumentar um pouco o remédio e tal. E é isso mesmo, né? E vai ter que passar, né? Porque a opção é muito mais difícil, mas sem dor, que é o autodescobrimento. A opção é você não colher os resultados negativos das suas ações. Mas para isso você precisa se autoconhecer. Aí todo mundo vira, não, obrigado. Eu prefiro viver minha vida do jeito que eu quiser. Aí, claro, você vai sentir dor e vai haver o processo de ação e reação, causa e efeito. O efeito vai ser ruim, porque você agiu mal, agiu de maneira inconsciente, de maneira perturbada, desequilibrada ou imprudente. Vai resolver, vai voltar, né? Retornar para si consequências negativas e você vai aprender dessa forma. A outra forma é através do amor, mas essa a gente não quer, porque essa exige uma desconstrução das fachadas e das camadas de zona de conforto, né? Aquele auto-engano saudável que me permite continuar com a minha vida mais ou menos sem abalo. E a transformação espiritual é um abalo tremendo, né? É uma coisa que gera uma reviravolta na vida do espírito. Aí tem o filme, por exemplo, do São Francisco de Assis, né? Tem outros filmes, filme do Lutero, por exemplo. A gente vai ver aquele brilhantismo artístico tentando mostrar ali o drama, o sofrimento, a dificuldade, que é uma alma se transformar em alguma coisa melhor. Não é um processo sereno, geralmente, né? A serenidade é o resultado da transformação, mas a transformação do nível imaturo para o nível maturo é muito difícil, é muito complexa. Às vezes o sujeito prefere fazer, não, eu faço isso aí a prestações em 5.000 anos, sofrendo bastante, né? Porque é melhor do que eu ter que encarar essa indeterminação da liberdade espiritual. É interessante isso tudo, né, Humberto? Porque a Joana realmente está falando que esse movimento não é, como tu falou, não é em relação a um objeto, mas sim em relação ao mundo interno, aos valores, né? Valores éticos e a nossa própria riqueza interior. Porque ela fala assim, ela comenta aqui no livro que nós somos temos um mar de recursos, né? Admirar recursos interiores não explorados, tem um potencial maravilhoso. A gente é filho de Deus, né? Temos a força criativa, a capacidade de refletir e todos os potenciais ligados a essa dimensão que Jesus
testemunhou para nós como o arquétipo do homem integral, como uma figura de referência onde que a gente pode atingir enquanto realidade própria, enquanto ser humano, né? E aí, essa questão toda que o Humberto está trazendo, a gente pergunta, né, por que que se o que nos espera, e Joana, ela é bastante positiva e confiante, né? E para promover a gente e acreditar na nossa capacidade e estimular o nosso crescimento, por que que a gente nega essa possibilidade? Por que a gente recusa esse crescimento? Se o que vem pela frente é melhor do que é a nossa situação? Por que o medo e a resistência de mudar e de crescer? Será que é só preguiça? Será porque a gente não conhece realmente isso, as possibilidades, né? Então a gente vê que o ego essa identificação com o ego ele cresce justamente baseado em controle, autoafirmação, evitação de sofrimento, evitar desprazer e se autoafirmar num jogo de poder, abrir mão disso tudo representa uma morte do ego, né? E é uma morte psicológica. Então é como se abrir mão daquilo que eu me reconheço a vida toda como sendo eu mesmo, para um outro eu que eu desconheço dentro de mim, é um salto de amor e de fé da qual eu não sustento ainda. Porque a Joana fala, a gente não muda porque a gente não confia no amor de Deus. E não se sente merecedor desse amor, né? Então, de uma certa maneira, eu vejo que a gente fica num ciclo neurótico, correndo atrás do próprio rabo, porque no fundo a gente quer ser amado, a gente quer felicidade, mas a gente se nega a acreditar nessa possibilidade. É uma contradição interna, né? E aí, como diz a Joana, há um gosto, né? Um agrado neurótico de fugirmos de nós mesmos. Então é uma mente ainda muito infantil, né? Então a gente diz para a criança, vamos tirar o bico, né? Porque, né, não fica mais no bico, mascando essa coisa sem gosto, né? Porque tem muita coisa interessante ainda na vida, né? E a gente quer ficar no bico, porque a gente acha que o bico é o máximo, né? E a gente tem medo do desconhecido, a gente não confia nesse desconhecido que é Deus e que é o amor. E a gente fica no bico, né? E fica negociando, né? Eu largo o bico, mas o que que eu vou ter? Né? Mas aí eu não sei se isso que eu vou ter é legal. E aí a gente fica naquele processo de marasmo resistente, né? E resistindo ao processo de mudança, né? Sil, acho que tem uma pergunta. Eu queria fazer um comentário, não sei se ahm, você falou sobre o Édipo, e é interessante o que ela fala aqui. Do jeito que eu vejo, talvez assim, a questão quase que um perigo do autoconhecimento, porque no exemplo que ela dá do Édipo, que quando ele sabe que ele descobre que ele tinha se casado com a Jocasta, ele, ele se cega. E ela diz, né? Ele cegando, ele foge à realidade, ao autodescobrimento e pede-se incapaz de superar a dura verdade. De certa forma, alguma coisa que você estava falando, e o Humberto também fez, que existe sempre em se autoconhecer, às vezes a gente encontra coisas que você não vai gostar, e esse é um perigo de você se autodestruir, de certa forma. Mas daí ela vai dizendo que tem que ser digerido de modo a retificar o processo, quando danoso, ou prosseguir vitalizando, ou que se amplie o benefício geral, que acho que o Humberto estava falando a questão do parto. Mas para frente, ela diz assim, que nós somos, a origem do homem é de procedência divina, e voltar, remontar aos próprios da razão com a serena decisão de descobrir-se deve ser um fator de estímulo ou tentame. O reforço da coragem é necessário. Então, ela diz para a gente: existe um certo perigo, mas você não pode cair, você tem que dirigir, e ela diz que tem.
isso daí é aos poucos também. Tem um momento de semear, de empreender, de tentar. Então, eu acho isso daqui bem, bem interessante, porque ela te explica, olha, você, na tua jornada de autodescobrimento, vai ter certos problemas. Você não se perca com isso. Que tem um momento de fazer, tem um momento de empreender, de você tentar. E como a gente tem procedência divina, nós não temos outra escolha, nós não temos outro caminho. A gente pode fugir da gente mesmo por muito tempo, mas vai chegar um tempo que nós vamos ter que voltar, porque é quase que o nosso destino, não é? E aquilo que o Humberto estava falando, a gente paga em 5.000 anos. Eu estou pensando que eu já estou há 10.000, Humberto, a minha prestação. Eu só queria fazer esse comentário que eu achei bem importante isso, da questão É, é que bem não é uma bonito jornada isso. fácil. Hum. É interessante ver essa diferença do Édipo Rei e o Édipo em Colono. São dois momentos da vida do Édipo, né? O Édipo Rei, ele foca, né, na descoberta da culpa e do destino, de não poder fugir do destino, né? E enfrentar, né, também a esfinge. E o Édipo de Colono, que foi escrito por Sófocles, narra a fim de Édipo, a sua queda em Tebas, né? Ele cego, já idoso, exilado, que ele chega no bosque sagrado das Eumênides, em Colono, guiado pela sua filha Antígona, né? Então, e ali ele descobre uma nova profecia. Então, de um lado, né, é uma ambivalência, né, Silvia? É, tipo, representa esse herói trágico de todos nós. Se por um lado ele se cega, né, e é uma forma de tentar evitar a realidade, de outro lado, ele nunca foge da verdade. Ele vai enfrentando, ele tem a coragem de enfrentar ao mesmo tempo. Então, esse movimento de cegar os próprios olhos, ele tem um duplo sentido em Édipo. De um lado, ele tem um lado de resistência à verdade, mas de outro lado é um movimento de cegar os olhos para o mundo para se iluminar para dentro. Então tem uma interpretação também positiva da cegueira do Édipo, não só negativa, que eu fecho os olhos para o mundo para poder criar luz para dentro de mim. Então, de uma certa maneira, a gente tem um conflito, né? E tanto é que no final da vida dele, né, ele descobre uma nova profecia, que é dito que no local do seu sepultamento haverá proteção divina à cidade que o acolher, né? Então, olha uma mudança aí fantástica, né, na dinâmica do Édipo rei para o Édipo em Colonna, né? E falando dessa caminhada heróica de todos nós, né? É, então, se o Édipo rei fala do complexo de Édipo, né, no desejo infantil inconsciente e de abrir mão da mãe como uma figura da matéria, do entorpecimento que a gente falava, né? O Edwin Colono oferece uma visão sobre o amadurecimento psíquico e a finitude do homem, né? Então, representa a redenção e a aceitação. Do ponto de vista psicológico, representa a fase que o indivíduo deixa de lutar contra o passado e contra as ilusões do mundo e assume a responsabilidade por sua história, transformando o sofrimento em sabedoria e autoridade espiritual, né? Então, tem todo um movimento. E a gente podia ficar mais tempo aí em vários, no Édipo, tem muitas coisas ali simbólicas interessantes que a gente não tem tempo para poder, de uma certa maneira, se ocupar, mas, de uma certa maneira, esse movimento representa que a ideia de que o verdadeiro despertar espiritual, intelectual, só acontece quando atravessamos uma crise profunda que nos obriga a encarar a realidade sem máscaras, né? Então, de uma certa maneira, eu resumiria assim, essa trajetória do Édipo a partir dessa crise profunda, para que ele possa despertar e poder ter aí, né, uma nova condição na velhice e uma morte digna e uma escolha. Ele vai escolher também o lugar onde ele vai ficar, e ter toda a relação dos filhos e das filhas, das figuras femininas, na cidade que ele escolhe, que eu não vou me ocupar aqui porque a gente não tem tempo, mas é bem interessante.
Se eu puder também reagir um pouquinho antes da Iranete entrar, tudo bem, Iranete? O interessante também que o Sófocles, sem dúvida nenhuma, era um espírito superior, né? Assim, muito além do padrão normal aqui da Terra. E todas as obras dele vão ter como foco temático o conflito entre a lei divina e a lei humana. Então, o problema é sempre, poxa, mas não pode. Mas os deuses exigem isso. Ah, não, mas o rei mandou. Mas esse local é sagrado e tal, tá? Mas é sagrado para quem? Foram os deuses que disseram que é sagrado? Isso aí é uma coisa que a gente não costuma lembrar, né? Ou foi a igreja, o sacerdote que determinou. E esse conflito entre a lei superior e a lei humana é um conflito que, nas obras do Sófocles, sempre, né? Sempre que você optar pela lei humana, aí é desgraceira total. E os heróis são aqueles que têm a coragem e a sabedoria de passar por cima da lei humana em favor da lei divina. Se a lei divina exige que eu seja crucificado, eu vou ser crucificado. Se a lei humana exige que eu vou beber veneno, eu vou beber veneno. Se exige que eu vá para a fogueira, eu vou para a fogueira, né? E vejo que o tema é, né, 400 antes de Cristo, né? Então, antes de Sócrates também, tá? Antes de Sócrates, ele está escrevendo sobre a coragem de você, não, primeiro o que é certo, depois eu obedeço juiz, lei e tal. E isso não é de maneira nenhuma um desrespeito à lei, né? Nem um desrespeito aos juízes, nem aos políticos, mas é o reconhecimento de que só tem uma coisa que está acima da lei, é Deus. Se para honrar a Deus eu precisar confrontar a sociedade, com a maior tranquilidade a gente vai confrontar a sociedade. Desculpe entrar rapidinho. Isso que você está dizendo, Humberto, então vai mais ou menos isso aqui que a Joana está dizendo, que nós temos de procedência divina e está acima de nós ficar humano. As tragédias, por exemplo, é tudo tragédia, sofre, né? Você passa por as tragédias, que é é uma parte de, parece que te polir para você conseguir entender, então, o divino que existe dentro de cada um de nós, né? Seria mais ou menos isso? Perfeito, acho que essa é a definição mesmo, né? Só que assim, Silvia, na Grécia Antiga, na época da mitologia, o homem não tinha livre-arbítrio. Tudo era comandado pelos deuses. Então, os deuses mitológicos é um deus que tu só tem um destino determinado pelos deuses, não tem vida própria. A tragédia começa a questionar isso. Então a tragédia começa aqui. Por que que eu tenho que sofrer por tal Deus? Porque Deus me colocou essa obrigação ou essa condição. Então a tragédia grega vem num momento histórico da Grécia, aonde o livre-arbítrio, que antes só estava ligado às sociedades secretas, como o Mistério de Eleusis e o Orfismo, né, que tinha essa ideia de liberdade e reencarnação, mas ali para o homem grego normal, né, mediano, isso não existia. Então, se por um lado a gente tem que obedecer a Deus, essa obediência não pode ser cega. E não pode ser a partir da ignorância. Então, de um lado, a rebeldia, né? Que Joana vai falar que a gente pode errar tanto por ignorância quanto por rebeldia, ela é um momento de despertar do homem, mas eu não posso fazer minha vida por mim mesmo, eu preciso também ter essa condição de dizer, eu posso escolher. Eu posso realmente dizer não para os deuses, né? Para que eu possa encontrar uma outra relação com o divino num nível mais profundo de maturidade. Então, ali nesse caso da transição, né, da mitologia para a tragédia, é uma transição também de consciência e de tomada da liberdade individual que até então não existia. Então, tem uma complexidade aí que a gente tem que considerar também. A Iranete quer colocar alguma coisa? Quero, obrigado. Boa noite a todos. É, tem uma questão assim,
na minha cabeça, eu espero que eu consiga colocar com clareza a dúvida que eu tenho. É, assim, pensando nesse processo de autodescobrimento, que não é nada fácil para nós, né? Nós sempre tentamos intelectualmente entender, mas depois temos que trazer para a prática, né? Para dentro da nossa vida e de si mesmo. É esse o convite do trabalho da Joana. Então, assim, lendo o livro Momento de Saúde e Consciência, tem um pequeno parágrafo, ela fala assim: experiência não testada é adorno que não merece confiança. Conhecimento não aplicado é informação que ignora a finalidade. O ser humano é sociável, portador do instinto gregário para crescer no relacionamento com os demais, onde quer que se encontrem. Sem tal enfrentamento, os seus valores são desconhecidos e suas resistências certamente são fracas. Então, pensando nisso, eu fiquei assim refletindo um pouco nessa questão do autodescobrimento. Na prática, por exemplo, nós temos conflitos, né? Aonde a gente vai, com quem quer que a gente esteja, há os conflitos, há os embates, há os desacordos. Então, eu não sei se fica uma questão aí para vocês dois, quando é que eu realmente estou aprendendo a resolver esses conflitos e não só estou colocando no inconsciente, quer dizer, colocando assim embaixo do tapete e fazendo de conta que, vai lá, tá tudo bem, eu estou seguindo a vida numa boa. Dá para entender assim, um pouquinho? Sim, dá. Eu vou responder primeiro, porque daqui a pouco eu tenho que sair para gravação da mansão, né? Mas assim, ó, o conflito é fundamental. Sem tensão dos opostos, não há consciência. Então, essa tensão, esse embate, esse processo, né, de experienciar do outro, né, da noção né, daquele que é diferente de mim, né? Tudo isso com questões fundamentais, né, da nossa vida e que envolve o processo de despertar da consciência. Então, o conflito ele é fundamental. Agora, o que a gente não quer é o conflito neurótico, né, que é diferente. Então, tem um conflito que é bom, né, que nos provoca, que nos desafia, que faz a gente pensar, que de uma certa maneira nos impõe transcender aquele desafio, né? E tem o conflito neurótico, que é o conflito de uma dissociação, de uma tensão dissociada, compensatória, que uma coisa compensa a outra e fica num estágio de paralisia, né? Essa é complicada, onde o ego não se enfrenta, né? Então, o percurso de Édipo é uma epistrofé, fazer a volta, né? Voltar sobre os próprios passos, voltar às origens. Porém, agora não pelas forças externas incontroláveis representadas pelos deuses mitológicos, mas através de um ato de consciência próprio, né? Então, o que era realizado sob o domínio dos deuses será agora realizado como um ato de decisão humana. O herói transforma o destino da qual ele não tinha consciência, ou não era responsável, porque era projetado nos deuses, em um processo agora pessoal de fazer a caminhada por si mesmo. Então, o Jung vai dizer que aquilo que não fazemos aflorar a consciência aparece em nossas vidas como destino, né? Então, aquilo que a gente oculta nos enfraquece, até percebemos que esse algo é nós mesmos. E aí, quando a gente reconhece isso, a gente se torna forte, né? Então, é essa a ideia. Então, de uma certa maneira, todo destino é, na verdade, uma resposta àquilo que eu quero fugir, né? Em psicologia diz, né? Tudo aquilo que eu quero fugir se torna destino em minha vida, né? Então, esses conflitos não tem que ser, ele não pode fugir deles, tem que olhar, tem que reconhecer, tem que estar com o coração aberto, mesmo que às vezes seja doloroso e difícil de encarar certas partes da gente. Lembra qual foi o momento que Deus disse não para Jesus? Qual foi o momento que Jesus pediu uma coisa e Deus disse não para ele? Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. E aí como é que continua?
mas seja feita a tua vontade. Então, e isso é conflito tremendo, né? Então, se Jesus não escapou, né, podemos ter certeza que assim como Édipo, né, algumas coisas na nossa vida vão parecer destino, vão parecer fatais, né? Porque há certos conflitos que nem Jesus vai entender perfeitamente, né? Qual que é o plano maior, né? Em outras ocasiões ele também disse, isso aí só Deus sabe, né? Só o Pai que está nos céus, né? Quer dizer, então a condição da humanidade, mesmo quando a gente é muito superior e sábio, ela é uma condição que tem que nos lembrar o tempo todo de que o contraste entre o eu individual e a vontade absoluta de Deus infinito, né, vai gerar certos atritos aqui e ali, e a gente precisa aprender com muita sabedoria a se acomodar a esses atritos, né? E Jesus não sofria com esse atrito, essa é que é a diferença, né? Ele teve a sua vontade frustrada, né? Se puder, né, afasta de mim esse cálice. Ou seja, não, né? Meu plano é melhor que o seu, Jesus. E olha, é Jesus, né? Isso quer dizer que acatar a vontade de Deus às vezes é mais importante mesmo do que impor a sua vontade ou pretender que a sua vontade seja perfeitamente correta, boa e que a gente não tenha visão exata do que é o bem, do que é o melhor para nós, né? A mesma coisa mais ou menos aconteceu com Sócrates, quando ele dizia, olha, eu não posso sair daqui, né? Os amigos compraram o guarda, subornaram o guarda, abriram a porta da cela e falaram: olha, só sair andando. Eu, não, não posso. Né? Porque eu fui condenado, em primeiro lugar, eu sempre respeitei as leis da cidade, e segundo, existe um Deus, existe um espírito que sempre me inspira e tal, né? Sempre me inspirou a fazer coisa certa e não coisa errada. Né? Então, essa noção de uma submissão aos deuses, Joana d'Arc é a mesma coisa, né? No momento de fraqueza lá, ela assinou o documento, se retratando, né? Pedindo desculpas e tal, né? Aí chegou na cela, as duas santas que sempre apareciam, apareceram para ela e falaram assim: olha, vai lá, rasga o documento e diz que você aceita qualquer determinação e tal. Se tiver que morrer, morre, mas não desmente tudo que você fez a vida toda, não, porque isso é muito pior. Aí ela vai lá, né? Quer dizer, então esse conflito, se não tiver na tua vida, tem alguma coisa errado, porque os santos têm, né? Esse contraste ele faz parte da vida dos espíritos superiores, inclusive. Naturalmente, a gente vai ter muito mais conflito, porque a gente ainda tem uma ignorância tremenda, e na nossa ignorância a gente vai imaginar coisas que a gente deveria impor à lei divina, mas que a lei divina não vai permitir de jeito nenhum e vai passar por cima da gente com a maior tranquilidade, né? Se nega o desejo de Jesus, sem dúvida nenhuma que vai negar o seu, o meu, incontáveis vezes, né? Porque eles não são bons o suficiente para a determinação divina. Agora, isso nada disso desdiz o que o Gelson disse a respeito da diferença entre destino, que é uma coisa totalmente diferente disso, né? Tá escrito que vai acontecer, isso não é essa situação. E a construção de um self maduro, pleno, através desse contraste, porque maturidade espiritual é saber atravessar uma vida de contrastes e dificuldades e não fugir dela. Obrigado, Humberto. Então, pessoal, o Gels pediu desculpas pela saída, que ele tem que entrar na gravação da mansão. Então, a gente vai encerrar o nosso grupo de estudo, avisando que o nosso próximo encontro é dia 30 de março. E então, eu desejo a todos uma boa noite e até breve.